Tabuada e tampão. Quando a Tata já estava nos últimos estágios da gravidez de Renata, a Neuzinha ficou sabendo que pegou recuperação de matemática. Em meio a essa situação, as tardes eram ocupadas pela Tata tentando fazê-la entender a matéria. Ficavam sentadas à mesa redonda da cozinha, estudando e memorizando a temida tabuada. Mas puxa! Como era difícil fazê-la decorar os resultados. A Tata, cada vez ficava mais desapontada. Pelo amor de Deus, Neuzinha, você vai fazer a Renata nascer antes da hora. Entenda de uma vez, não aguento mais ver essa tabuada na minha frente. O cansaço ia aumentando à medida que o tempo passava. E, de repente, aconteceu algo que colocou ainda mais estresse na situação: a liberação do tampão. Esse era o sinal que o momento do parto se aproximava. A Neuzinha, que absorvera aquelas palavras que a Tata disse, sobre antecipar a hora do parto, pelo do desgaste emocional causado pelas repetições nos estudos, começou a se preocupar de verdade, temendo que seu desajuste com a matemática tivesse contribuído para o início do trabalho de parto. Enquanto desciam a escada do apartamento, a Tata começou a sentir fortes dores. Em meio à aflição, a Neuzinha, um tanto sem saber como agir, entrou em pânico. A dor de Tata e o medo de um parto inesperado na rua levaram a uma corrida para o hospital. Entre gritos de "vai nascer na rua! Corre! Corre!", a Neuzinha se encontrava em meio ao caos, sem saber como reagir diante da circunstância. Uma conversa muito louca no quarto. Uns 2 ou 3 anos depois, Tata, que agora havia mudado para Ribeirão Preto, ou talvez Uberlândia, estava passando um tempo em casa. E como era bom rever a primeira neta, ou a primeira sobrinha, uma verdadeira aurora. Seu nascimento trouxe uma nova dimensão de alegria a todos. A Sana e a Simone até brigavam para passar mais tempo com a Renata, como se cada minuto ao seu lado fosse afetar diretamente as suas vidas de maneira essencial. Essa pequenina, dotada de uma beleza que roubava olhares e uma inteligência cativante, sabia muito bem como gerenciar a atenção e o carinho de suas tias e avós. Com sua inocência encantadora, ela criava laços profundos com todos, proporcionando a cada uma um relacionamento especial. Na hora de dormir, a distribuição no quarto foi tranquila, e todas se deitaram ao mesmo tempo, esperando que o sono chegasse. O quarto estava totalmente escuro, com apenas a suave luz da fresta da porta semi-encostada. Foi nesse silêncio que um som cortou a quietude. Era o ruído de alguém se coçando, um barulho inconfundível de unhas roçando sobre a pele. Atenta aos barulhinhos da noite, captou esse som e perguntou em voz baixa, mas cheia de interesse: "Quem tá coçando o quê?" A pergunta, puramente ingênua, se tornou o motivo para uma onda de risos contagiantes. E continuou: "Eu estou ouvindo alguém coçar a perna." Daí a Sana respondeu: "Sou eu, mas eu estou coçando o braço." Nada passava despercebido para aquela menina espertinha. "Ah, tá." Simplesmente respondeu. Qualquer coisa que ela dissesse para nós, era como faíscas de alegria. A semente de girassol do Kiko, o papagaio. A casa da avó era um lugar repleto de ciência, e entre elas, tinha um personagem emplumado e vistoso, o Kiko. Esse papagaio não era exatamente um exemplo de ave dócil, mas suas cores vibrantes e sua personalidade austera atraíam as crianças como um imã. Kiko possuía penas multicoloridas e um olhar penetrante. Parecia sempre estar de mau humor, mantendo seus hábitos estreitos e regulares. Ele certamente tinha um relógio interno muito bem ajustado. Sabia a hora de entrar para dormir no quartinho, a hora de ficar em cima de uma bicicleta ou em seu poleiro no quintal. No entanto, o que mais intrigava as crianças era a maneira com que Kiko se alimentava. Ele tinha uma predileção por sementes de girassol, e sua técnica para abri-las e engoli-las por inteiro, fazia com que as crianças se deslumbrassem. Havia toda uma técnica envolvida. Foi Mariana, curiosa pela própria natureza, quem decidiu desvendar o mistério das sementes de girassol. Com olhos brilhando pela novidade, ela pegou uma delas,
e com um pouquinho de trabalho coordenando seus pequenos dedinhos com o retorcer dos dentes, as provou. A expressão em seu rosto era de completa surpresa. Vó, experimente. É uma delícia. Não tem gosto de nada, exclamou Mariana, já tentando abrir mais uma. E a avó, esquadrinhando a reação dela, aceitou a oferta e provou uma semente. Sua resposta foi revelada em seus risos. Você está certa, Má, não tem gosto de nada. A avó e a Má continuaram a comer a iguaria, que não tinha gosto algum sempre que estavam diante do poleiro de Kiko, e juntos, os três partilhavam daquele banquete. E assim, o enigma das sementes de girassol foi resolvido, graças à ousadia de Mariana e ao apetite insaciável de Kiko. As crianças cresceram, sabendo que sempre teriam algo surpreendente à espera delas na casa encantada da avó. Camila, uma comediante mirim. Camila era uma bebezinha de 3 anos, mas sua personalidade já era tão grande quanto sua curiosidade pelo mundo ao seu redor. Ela esteve em um daqueles momentos cruciais na vida de qualquer criança, atravessar a rua com a avó. Parecia uma tarefa simples, mas um carro particularmente lento decidiu testar a paciência da pequena. O veículo parecia ter desacelerado propositadamente, prolongando o tormento de Camila e a avó enquanto esperavam pacientemente na calçada. A cada segundo, a espera parecia mais longa e tediosa. Camila, no auge de sua impaciência infantil, olhou para o carro com uma expressão séria e levantou sua mãozinha pequena para o veículo, como se estivesse fazendo um anúncio importante. Vai, meu filho. A avó não conseguiu conter o riso diante dessa atitude audaciosa. Camila já havia compreendido a regra fundamental da travessia: a rua só seria realmente segura quando não houvesse carros à vista. Aquela menininha impaciente dando uma bronca no motorista lento, se tornou uma lembrança inapagável para a avó, e Camila provou que seu senso de humor estava florescendo desde a tenra idade. A partir desse dia, a travessia de rua nunca mais seria a mesma, pois todos sabiam que Camila estava pronta para dar sua opinião, mesmo que fosse com um simples e engraçado: vai, meu filho. O truque mágico da casa do chapéu na casa da avó. As regras e os valores fluíam perfeitamente, mas como em toda boa casa de vó, às vezes até as crianças mais educadinhas podiam sair dos trilhos. Para esses momentos especiais, a avó tinha seu próprio truque infalível: a casa do chapéu. Quando as netinhas começavam a se desentender ou a ficar irritadas, a avó sabia exatamente como distraí-las. Ela dizia: se vocês ficarem quietinhas, vou levá-las à casa do chapéu. Isso sempre despertava uma indagação nas meninas. Verdade, vó? O que tem lá? Elas perguntavam com olhos arregalados. A avó então entrava na brincadeira, descrevendo a riqueza de detalhes dos tesouros da casa do chapéu. Chapéus de todas as formas, tamanhos e cores. Chapéus adornados com flores, laços e fitas. Grandes chapéus, pequenos chapéus, alguns com abas furadinhas, outros com modelos tão extraordinários que vocês nem podem. A imaginação delas ganhava asas, e logo elas ficavam completamente cativadas pelas histórias dos modelos. Mas havia um segredo: a casa do chapéu nunca existiu de verdade. Era um lugar inventado pela avó, para desviar a atenção das pequenas brigas e desentendimentos das netinhas. E funcionava como um encanto todas as vezes. Levou anos até que as meninas finalmente descobriram a artimanha da avó. Anos depois, em um dia comum, enquanto passeavam juntas em um ônibus circular, passaram em frente a uma loja chamada Casa do Chapéu. Ao ver o nome, elas se lembraram imediatamente, e caíram na gargalhada. Riram, sem se preocuparem com quem as observava. A piada que durou anos, aquela casa de chapéus mágicos que só existia na imaginação da avó, tornou-se uma lembrança preciosa, reavivando-as de como o amor e a criatividade da avó pôde transformar qualquer situação em um conto de fadas engraçado. A odisseia do aparelho perdido era uma tarde comum quando Tamires voltava da escola, trazida por Lilian, a vizinha da avó. O trajeto de volta para casa parecia ser apenas mais um, mas a vida quis ensinar a lição: preste atenção.
Enquanto Tammy descia do carro, algo terrível aconteceu, seu aparelho móvel escapou de suas mãos e se chocou com o chão. O impacto não produziu som algum, pois o aparelho estava envolto a um papel. Tammy tinha um histórico de incidentes com aparelhos móveis. Sua mãe já tinha comprado diversos aparelhos, devido aos anteriores terem encontrado destinos trágicos. Alguns foram parar no lixo, confundidos com simples papéis amassados, enquanto outros desapareceram misteriosamente na escola, como se fossem engolidos pelo próprio prédio. Tammy não possuía desculpa para mais um aparelho perdido. Sabia que, dessa vez, a paciência de sua mãe poderia se esgotar. As fartas lágrimas começaram a cair de seus olhos, e ela e a avó começaram, desesperançadamente, a procurar por todos os cantos, como detetives em uma missão de resgate. Andaram por toda a casa, olharam na mochila e até mesmo embaixo das camas. Mas o aparelho desapareceu sem deixar vestígios. O desespero estava começando a tomar conta, e Tammy não conseguia se controlar, e chorava. Foi então que a avó, com seu olhar agudo, avistou algo na rua, perto da sarjeta. Uma bolinha de papel. Era o aparelho. Estava ali, quase como se estivesse zombando delas. Elas correram até lá, pegaram-no e o seguraram com cuidado, como se fosse um tesouro recém-descoberto. O alívio e a alegria que Tammy sentiu naquele momento foram indescritíveis. Ela abraçou o aparelho móvel como se fosse seu bem mais precioso e jurou nunca mais deixá-lo escapar de suas mãos. Foi uma lição aprendida da maneira mais difícil, mas ela aprendeu para valer. Nunca mais Tammy foi desatenta na vida. Casca de ovo, a reviravolta surpreendente. Tammy, Camila, Cal e Bea estavam envolvidas em uma atividade que, para elas, beirava o sagrado: comer ovo de copinho. Entre provocações, uma aposta eclodiu. Tammy e Cal desafiaram-se a ver quem comeria a casca do ovo primeiro. Em um instante, com olhar rápido e mãos ágeis, a avó tomou as cascas das mãos das netas, interrompendo a travessura. Vocês não vão comer isso. É perigoso. Pode rasgar as tripas. Repreendeu a matriarca, exalando uma preocupação característica das avós. Respeitando a sabedoria de sua avó, as meninas se contentaram com o aviso. Os anos passaram e o cenário mudou. Em uma reviravolta irônica, a avó, após uma consulta, descobriu uma possível osteoporose. O médico, rompendo o silêncio que abalou a notícia, propôs um tratamento inesperado: casca de ovo. O quarteto, das netas, mais maduro e com uma nova visão de mundo, não aguentou e riram da situação que transmitia ironia. A vida, mais uma vez, revelou a sua essência surpreendente: aquilo que rejeitamos pode ser justamente o que precisamos. O mesmo acontecia com os chicletes. Ela repreendia as meninas e advertia que não deveriam engoli-los, mas ela mesmo nunca conseguiu deixar de engoli-los. Casinhas no quintal da avó. Brincar de casinha era a atividade favorita da Tammy. Ela adorava transformar o quintal da casa da avó em seu próprio mundo de faz de conta. Naquele pequeno espaço ao ar livre, havia 4 mesas que serviam como base para suas casinhas de brincadeira: uma para Tammy, uma para Cal, outra para Gabi e a última para a Camila. A Tammy e a Cal sempre foram as primeiras a montar suas casinhas. Elas trabalhavam juntas, arrumando tudo nos mínimos detalhes. No entanto, a Cal e a Bi costumavam demorar tanto para montar suas casinhas que, quando finalmente terminavam, a Tammy e a Cal já tinham brincado bastante. Às vezes, elas até perdiam um pouco da empolgação, afinal, logo teriam que ir para a escola e por terem se demorado tanto, não sobraria tempo para brincar como gostariam. A avó achava tudo aquilo muito engraçado. Ela observava as meninas com carinho enquanto elas brincavam, e ocasionalmente, ouvia o toque do telefone de brinquedo que as crianças usavam para se comunicar. Era sempre um convite para a comadre tomar um café em sua casa. Porém, havia uma pequena recomendação: as meninas pediam para a visita trazer um banquinho, pois não tinham onde sentar em suas casinhas improvisadas. As louças e objetos de decoração de suas casinhas eram embalagens que a avó guardava de sua despensa.
caixas de leite, potes de Yakult, embalagens de manteiga. Uma variedade generosa. Enquanto as meninas brincavam, a avó ficava olhando, sorrindo afetuosamente. Era uma cena de amor e criatividade que enchia o quintal de alegria e, com certeza, deixou memórias inesquecíveis para todas. Vó, a protetora dos desejos infantis quando o horário de ir para o parquinho chegava, muitas vezes era a querida avó quem assumia o papel de levá-las até lá. Afinal, a avó era uma figura adorável, sempre carinhosa e atenta às vontades das netinhas. Contudo, de tempos em tempos, uma ou outra neta que não estava com vontade de enfrentar o dia na escolinha, na entrada de alambrado, expressava seus sentimentos com lágrimas, dizendo: "Aí vó, eu não queria ficar aqui." Não era necessário repetir esse lamento mais de uma vez, pois a avó se compadecia rapidamente do pesar das pequenas. Com um coração generoso, a avó acolhia prontamente o desejo da netinha, virava-se para voltar para casa e sussurrava com carinho: "Você não precisa ficar, vamos embora." Desse modo, ela deixava claro que a felicidade e o aconchego das crianças eram mais importantes, e sempre as trazia de volta. Em casa, ela poderia proporcionar todo o aconchego e afeto que sentia em seu coração. Sem embargo, a dinâmica era completamente oposta quando eram seus pais que as levavam à escolinha. Nesse caso, não importava o quanto elas choramingassem ou resistissem, elas teriam que engolir o nó da garganta. Fosse qual fosse o tamanho do caroço. Era um contraste divertido entre as abordagens. A avó, pronta a atender às necessidades e desejos das crianças, e a determinação dos pais em garantir que cumprissem suas responsabilidades, independentemente de suas hesitações ou protestos. Afinal, a escola era parte importante da jornada de crescimento, mesmo que, por vezes, elas preferissem ficar em casa com a avó. O pudim de amor era um dia como qualquer outro na casa da avó. O cheiro doce de bolos e doces ganhavam as tardes, convidando todos a se aproximarem da cozinha. Tami, Cal, Bi e Ká sempre estavam por ali, prontas para se aventurar na mágica do preparo dessas delícias. Naquele dia, a missão especial era fazer um pudim. Era uma sobremesa adorada por todos, e as meninas estavam particularmente empolgadas para ajudar. Sentadas ao redor da mesa, elas observavam com fascínio os ingredientes sendo cuidadosamente medidos e misturados em uma grande bacia. Tami, a mais curiosa naquele dia, estava entusiasmada. Ela ficou fascinada com a maneira como os ingredientes se transformavam, se unindo em uma massa suave e sedosa. Com seu jeitinho doce e meigo, olhou para a avó e pediu a oportunidade de misturar. A avó, prevendo alguma sujeira extra, levou a bacia para a pia, e deu um aviso: "Cuidado para não derramar, querida." Tami, com mãos pequenas e ansiosas, pegou uma colher de pau e começou a mexer com cuidado, seguindo as instruções da avó. A bacia era grande e pesada, mas Tami queria demonstrar aptidão, como uma mocinha. Mas, em um movimento desajeitado, a bacia virou inesperadamente, e o precioso líquido se espalhou sobre a pia. O olhar de Tami, na hora, começou a brilhar com suas lágrimas ressentidas. Ela estragou tudo, e a avó havia avisado. Em um instante, Tami saiu correndo, e a avó correu para tentar salvar o que restava do pudim. Tami foi chorar no quarto, sentia-se culpada e triste, imaginando que a avó ficaria brava com ela. Contudo, no coração da avó não havia espaço para raiva. Ela foi atrás da neta, no quarto, a encontrou soluçando. Transbordando gentileza e compreensão, a avó deu um abraço e explicou que coisas assim aconteciam mesmo, o tempo todo. Ela não estava brava, nem um pouco. Lembrou-a que o mais importante era o tempo que elas passavam juntas na cozinha. Ela secou as lágrimas, abraçou a avó e voltaram à tarefa. Tami ficou mais forte entendendo que, mesmo quando cometemos erros, o amor e o carinho de uma avó nunca falham. Foi um pudim de amor e perdão que elas entenderam que nunca seria desperdiçado. Cestas doces e histórias encantadas. Um costume marcou a infância das netas.
Os dias começavam na escola, mas o momento mais esperado começava na casa da avó. Depois das aulas, era lá que elas passavam o resto do dia, inquietas para reencontrar o aconchego repleto de amor, cantos e contos. Todas as tardes, como um protocolo que ninguém queria quebrar, elas tiravam um cochilo. Essa soneca não era apenas um momento para descansar, era o auge do dia para as netas. Elas mal podiam esperar para, disputando os seus lugares, se deitar na cama com lençóis mácios e travesseiros fofos. A avó, carinhosamente, sempre se juntava a elas nesse momento especial. Ela entendia que o verdadeiro encanto das meninas estava na companhia umas das outras. Sempre com ternura, a avó acomodava-se na cama, cercada pelas sonolentas ouvintes. Antes de dar início ao repertório, perguntava a cada uma qual história queriam ouvir naquele dia. Não importava se elas pedissem a mesma história repetidas vezes, a avó contava cada uma com o mesmo entusiasmo e carinho como se fosse a primeira vez. Ela transformava a narrativa em um mundo onde a imaginação reinava. Com sua voz suave e melodiosa, a avó transportava as netas para terras distantes, cheias de personagens cativantes e aventuras emocionantes. Elas riam, se maravilhavam e, eventualmente, o encanto das palavras da voz envolvia tão completamente que seus olhinhos se fechavam, imaginando-se integrantes reais dos contos inventados. Era um momento de puro carinho e amor, onde o vínculo entre vó e netas se fortalecia, a toda história nova ou repetida. E quando todas estavam mergulhados nos sonhos, a avó ficava ali, olhando para os rostinhos angelicais das crianças, sentindo-se grata por esses momentos preciosos que enriqueciam sua vida. A sesta na casa da avó era uma experiência sem igual. E quando elas acordavam, seus narizes eram visitados pelo cheirinho inconfundível dos lanches que, acuradamente, eram preparados pelo vô. Ele tinha um paladar exótico e abusava das misturas de sabores. Elas provaram de tudo, mas ao longo do tempo, aprenderam a fazer suas escolhas. Ao vô pediam que ele não incluísse certos ingredientes em seus sanduíches, especificamente a pimenta, o mel e a banana. O vô, sempre afetuoso e compreensivo, respeitava os desejos das netas e fazia questão de preparar seus lanches de acordo com suas preferências. Então, após uma soneca revigorante, as netas saboreavam os lanches preparados com carinho do vô, sabendo que não teriam surpresas oferecidas no paladar. A memória dessas dádivas, perduram as lembranças, um tributo à doçura e à compreensão que fortaleceram a infância dessas meninas. A avó mestra das bolinhas de pão. A avó era uma verdadeira mestra do humor, e suas pegadinhas eram lendárias. Quando as meninas iam em sua casa, as melhores brincadeiras aconteciam no quintal. Lá, elas passavam horas brincando, absorvidas em suas aventuras. O que elas demoraram a descobrir era que a avó tinha um truque na manga, ou melhor, na janela do quarto. Com um senso de oportunidade impecável, ela esperava o momento perfeito e quando as netas estavam distraídas, atirava bolas de papel amassadas ou qualquer coisa que tivesse à mão. O resultado, gritos de sustos seguidos de risadas, e entre elas, várias acusações infundadas. A avó tinha uma disposição incrível para fazer com que esses pequenos sustos se transformassem em momentos espirituosos. Mas as bolinhas não tinham o endereço certo. Durante os cafés da tarde, na mesa da cozinha, a avó disfarçava, pegava o miolo do pão, fazia bolinhas e, com muita precisão, lançava-as na direção das netas desavisadas. Raramente alguém desconfiava dela, e os ataques se tornaram uma tradição nas festas. Com o tempo, virou uma guerra das bolinhas de pão. Todos se tornaram cúmplices, fazendo bolinhas secretamente durante as refeições e esperando pelo momento certo para lançá-las umas nas outras. Essas brincadeiras da avó atravessaram gerações. Mesmo hoje, quando as netas se reúnem, as bolinhas de pão voam, e a lembrança da avó brincalhona é homenageada com risadas e, é claro, mais bolinhas de pão. Pois, afinal, o humor da avó é um legado que nunca perde sabor.
A aventura no ônibus e as compras na lojinha de 1,99 se havia um passeio que enchia o coração da Tammy de alegria. Era um emocionante passeio de ônibus circular até o centro da cidade, ao lado de sua querida avó. Parece inacreditável, mas ela simplesmente adorava andar de ônibus. As viagens até o centro eram um grande acontecimento. Logo cedo, a avó já avisava: assim que eu colocar a casa em ordem, nós vamos à cidade. A Tammy corria para escolher suas roupas, garantindo que tudo combinasse. A bolsa com a sandália, tiara na cabeça, brincos, anéis e até um pouco de maquiagem. Ela tinha que estar impecável para a ocasião. Com tudo resolvido, vó e neta estavam prontas para enfrentar o mundo, ou, pelo menos, o chacoalhar do veículo emocionante. Assim que chegavam à parada de ônibus, um frenesi tomava conta de Tammy. A espera pelo ônibus era como aguardar a chegada de um grande espetáculo, quase um Cirque du Soleil. Quando finalmente o transporte aparecia na curva da rua, Tammy dava pulinhos de alegria, e elas embarcavam com animação. No ônibus, se sentavam lado a lado, observando a cidade passar pela janela. Era uma oportunidade para a avó contar histórias de sua juventude, enchendo a trajetória com memórias saudosas. A novidade do momento eram as lojinhas de R$ 1,99. Para a Camila, R$ 1,89. Era assim que elas chamava. Essas lojas ofereciam uma variedade imensa de produtos acessíveis, como artigos de utilidade doméstica, itens de decoração, brinquedos, bonecas e até mesmo bugigangas divertidas. A possibilidade de adquirir algo por um preço baixo era tão atraente para elas que assim que chegavam ao centro, exploravam cada uma, até terem a certeza que visitaram todas. A avó não conseguia resistir em comprar algumas coisas para a cozinha e, nunca se esquecia de nenhuma neta. Para a Tammy isso era o ápice da viagem. Quando saía com sua sacola de tesouro, o coração dela transbordava de felicidade. Ela aprendeu que a felicidade não requeria grandes viagens para lugares formidáveis, nem compras caríssimas, mas sim, era preciso apenas viver intencionalmente os momentos. O pequeno incidente de Mariana e a ação rápida da avó Mariana sentiu uma sensação estranha borbulhando em sua barriga, como se um pequeno balão estivesse prestes a estourar, na melhor hora da brincadeira, e não deu bola àquela sensação. Pensou: é só um punzinho, já vai passar. E como diziam as crianças mais experientes em suas inocentes mentirinhas, aquele era um pum molhado que, levemente, sujou sua calcinha. Quando ela se deu conta disso, correu para a avó: vó, me ajuda, se a minha mãe ver isso, ela vai se zangar comigo. Ouvindo que a Toninha havia acabado de chegar e ainda conversava com o vô na sala, disse: claro, filha. Dê-me aqui, rápido. Imediatamente a avó lavou sua calcinha e se trancou com a mão no quartinho, pois era lá que ficava o secador de cabelos. E enquanto elas estavam lá trancadas secando a calcinha, para que a Toninha não desconfiasse de nada, ela já havia descoberto o esconderijo das duas e começou a bater na porta, do lado de fora. A mãe chegou. Vem, filha. Vem me dar um beijo. E a correria lá dentro em sussurros: vai, vó. Vai, vó. Já está bom, calma, filha. Está quase. Por sorte, a secagem expressa aconteceu num tempo bem tolerado. A avó e Mariana compartilharam um sentimento de cumplicidade com risada silenciosa. Juntas, constataram haverem escapado de uma situação embaraçosa. A Toninha nunca desconfiou de nada, bem, pelo menos até agora. O que fazer com as casquinhas de pão? Mariana era apenas uma criança pequenininha, com seus adoráveis 2 aninhos de idade. No entanto, a sua natureza observadora já estava em pleno funcionamento. Certa vez, durante o café da tarde, enquanto relembrava os movimentos de uma dona de casa experiente, ela fez uma reprodução que levou a uma ação impensada. Após o lanche, as casquinhas de pão se acumularam na mesa e com o exemplo da dona de casa em mente, ela as retiraria com uma das mãos, arrastando-as em direção ao seu corpo. A outra mão, em formato de concha, esperava para receber as casquinhas indesejadas.
Pronta para imitar essa ação, ela puxou as casquinhas cuidadosamente, parecendo uma dona de casa mirim, fazia tudo direitinho. Porém, Mariana não viu a segunda parte do processo, aquela na qual a dona de casa levava a mão cheia de casquinhas e as transferia para a lixeira. Aqui é onde a situação ficou engraçada. Sem saber o que fazer com as casquinhas em suas mãozinhas, Mariana esticou os braços para longe da mesa, batendo uma mão na outra, e liberou todo o conteúdo no chão, como se estivesse fazendo a coisa mais correta do mundo. Mesa limpa, mãos limpas. A avó, que estava testemunhando toda essa cena, mal podia acreditar no que via. Quase caiu da cadeira de tanto rir. "Ah, então é assim que se faz, né, Mariana?" exclamou. Apesar disso, a avó apreciou a iniciativa da neta. As lições saborosas da avó com a bebezona Mariana mal podia esperar pelo momento que ficaria aconchegada no colo da avó enquanto ela temperava o arroz. Apenas com uma das mãos ela manuseava os temperos necessários, enquanto a outra segurava as pernas da assistente provadora. A avó, com toda a sua sabedoria culinária, sempre derrubava um pouco de água quente na panela para testar o tempero. E adivinha quem era escolhida para experimentar o caldinho de água de arroz? Sim, você acertou precisamente, a pequena Má, uma bebezona que ainda não sabia nem falar, mas que tinha um amor voraz por esses momentos. Cada vez que a avó derramava aquele líquido escaldante na panela, ela, com seu narizinho aguçado, corria para os braços da avó, ansiosa para provar aquele caldinho delicioso. Além do arroz temperado, havia outro prato favorito dela, batata cozida amassada com caldo de feijão e farinha. Agora, vale a pena mencionar que Mariana não tem descendência nordestina, mas, meu Deus, como ela amava farinha. A avó alimentava a pequena como se fosse um passarinho faminto. Em todo o bocado, sua alegria ficava evidente, com os olhinhos brilhando e bochechas coradas de felicidade. Um apelido estapafúrdio Mariana, agora com seus 5 aninhos, tinha uma paixão profunda para desenhar na rua com giz. Era a sua forma de transformar o asfalto em um mundo colorido cheio de imaginação. Com giz de todas as cores em mãos, ela rabiscava o chão, criando casinhas com cerquinhas, árvores de maçãs carregadas e montanhas no horizonte com o sol, despertando no céu, espreguiçando os braços e bocejando, como quem acabava de acordar. À medida que os desenhos aumentavam, suas mãos e braços ficavam cobertos por uma poeira colorida, uma prova da sua criatividade. Foi então que a avó, atenta ao relógio, observou que já era hora dos pais de Mariana chegarem. Com meiguice em suas palavras, ela anunciou: "Má, vai já lavar esses braços e mãos. Seus pais logo chegarão aqui, e você está parecendo uma porcaria." Mariana, obediente, seguiu as instruções da avó. E, devido à sua pequena estatura, ela não conseguia alcançar a pia do banheiro. Então, subiu primeiro no bidê e começou a limpar minuciosamente suas mãos e braços sujos de giz. A avó, passando pela porta enquanto ria de seu jeito prontamente obediente, ouviu os sussurros de protesto da pequenina: "Porcaria. Porcaria é ela. É a mãe dela. A avó dela." A avó achou muito engraçado e, porcaria tornou-se uma piada entre as duas. Domingos na casa da avó. Os almoços de domingo na casa da avó eram uma tradição sagrada, um evento que ninguém ousava perder. A cada semana, havia uma reviravolta na dinâmica desses almoços. Às vezes, a avó preparava todos os pratos, outras vezes, cada membro da família levava um prato especial, e em alguns, a preguiça vencia, e a comida era simplesmente encomendada. Mas, independentemente do cardápio, o que realmente importava era o encontro de todos os membros da família. As crianças mal podiam esperar por esses almoços, pois sabiam que se prolongariam até o fim da tarde. Era um tempo precioso, recheado de momentos para aproveitar. As ruas pacatas do bairro eram o cenário perfeito para aventuras de bicicleta, corridas e os jogos mais animados. Na casa, ou no quintal ensolarado, a descontração estava garantida. Os adultos, longe de serem espectadores entediados,
também se envolviam nas atividades. Houve partidas acirradas de betes, bingos, apostas em jogos de baralho que incluíram torneios de Uno, e até mesmo outros passatempos criativos, como desafios de charadas e adivinhações. Não era sempre, mas às vezes, aconteciam partidas com bolas na rua, algo imitando vôlei, queimada, handebol, tudo muito leve, sem muitas regras. As crianças adoravam essas partidas, especialmente quando podiam competir contra os adultos e mostrar que também tinham habilidades incríveis. Enquanto isso, na cozinha, algumas mulheres auxiliavam a avó a preparar uma farta seleção de petiscos e doces, para manter a energia em alta. Mesmo para aqueles que não eram tão intensos, havia opções mais relaxantes. Uma caminhada tranquila em volta da quadra do bairro era o suficiente para desfrutar da companhia um do outro e apreciar a beleza das pequenas coisas da vida. No meio de toda essa diversão, estava Renata, uma das crianças que via tudo com um encanto especial. Para ela, esses domingos eram engrandecedores. Momentos onde a família se reunia, a risada corria solta, e a alegria era espalhada naturalmente. E mesmo depois de tanto tempo, essas memórias são preciosas em seu coração. Lembrando-se com carinho dos domingos na casa da avó, onde a comida era boa, mas o amor e a diversão eram ainda melhores. A disputa do ovo cru e a arte de engolir com pressa. A história que contarei agora é uma daquelas que fazem parte das memórias de infância e nos arrancam risadas até mesmo anos depois. No centro dela, temos Mariana, Gustavo e Renata, 3 crianças alegremente travessas, unidas por um laço de amizade e imaginação sem limites. Quando não sabiam o que fazer, eles inventavam. Gustavo, perito em ideias mirabolantes, desafiou Mariana a engolir um ovo cru inteiro. O pedido foi seguido de caretas de nojo das meninas, mas o misterioso sabor era questionador. Renata, com seus 10 anos e senso de justiça refinado, foi designada como a juíza dessa disputa doida. Para tornar a tarefa um pouco menos assustadora, Gustavo quis aliviar. Em vez de simplesmente despejar um ovo cru na boca de Mariana, ele quebrou o ovo em um copo e o ofereceu a ela. Enquanto Ma segurou o copo, respirou fundo, pensou no desafio que a esperava e ensaiou mentalmente o movimento da trajetória corajosa. Os passos do vô, aquele que sempre surgia nos momentos mais inoportunos, foram ouvidos na copa, denunciando que ele se aproximava da cozinha. Gustavo, apreensivo, não queria tomar uma bronca por essa travessura. Com uma urgência acelerada, ele gritou sussurrando: "É o vô! Corre, Ma! Engole rápido!" Mariana, confusa com a pressa repentina, com medo das consequências e com o ovo cru à beira dos lábios, tomou a decisão radical. Corajosamente, ela engoliu o ovo inteiro de uma só vez, sem vacilação. Seus olhos vidrados de medo e surpresa, e ela não escondia a expressão de quem acabou de fazer algo que não deveria. O vô chegou à cozinha, olhando para as crianças com atenção. Curioso, ele perguntou: "O que foi?" As crianças, sem uma resposta pronta e incapacitados de permanecerem sérias, olharam umas para as outras e desataram a rir. Foi uma diversão arteira, onde a inocência e a improvisação infantil se encontraram. E mesmo que Mariana tenha engolido o ovo cru por engano, no ímpeto da confusão, essa história prova que uma infância é repleta de surpresas e que, às vezes, até os desafios mais estranhos podem se transformar em boas histórias para contar. Sorvetes Cascão e massinha frita. Houve um verão em que Tata e Sá foram passar as férias em Maceió, deixando a Rei e o Gu sob os cuidados amorosos dos avós. O vô ia buscá-los no Arthur Segurado e na volta, diariamente, eles faziam uma parada na mercearia da Cleide, que ficava na rua de trás. Lá, um tesouro aguardava por eles, o sorvete Cascão, simplesmente maravilhoso. Era a guloseima perfeita para aliviar o calor do verão e encher a boca de alegria. Aqueles sorvetes Cascão enchiam os corações das crianças de felicidade. Mas havia também outra iguaria que atravessou gerações na casa da avó, a tão venerada massinha frita. Renata e Gustavo não eram exceções.
Eles também salivavam por aquelas pequenas delícias fritas que eram feitas com amor. Quando a tarde se aproximava, todos se reuniam na cozinha. A avó preparava sua massinha frita. O aroma delicioso invadia a casa, e as crianças mal podiam esperar para prová-las. O café preto, forte e incorporado, acompanhava essas pequenas maravilhas fritas, tornando o lanche da tarde uma experiência completa. A bala perdida, Gu e Rei estavam empolgados para andarem de novo no Fiat amarelo. O vô foi buscá-los na escola de inglês. Ele era um homem de humor inigualável. Para recebê-los, ergueu o banco do motorista e facilitar o acesso, daí aconteceu. No chão do carro, esquecida e solitária, estava uma bala verde brilhante. O vô, com um olhar de indignação total, pegou a bala e dirigiu suas palavras diretamente à pequena guloseima. Ah, você está aqui. Vou devorá-la, sua filha da P. Travesti. Fiquei te procurando um tempão. Vou devorá-la. Com um ato de bravura incompreensível, o vô desdobrou o papel da bala com um vigor surpreendente e, com um gesto dramático, arremessou-a diretamente na boca, mastigando-a vigorosamente. Não a ofereceu para ninguém. As crianças, atônitas com a performance do vô, se jogaram no banco para rirem estrondosamente. As gargalhadas fluíram como música, enquanto o vô, agora, mantinha um olhar vingado, completamente satisfeito. Aquela bala perdida embaixo do banco do motorista, tornou-se a estrela daquele dia. É claro que isso não é um exemplo de bons modos, nem tampouco de elegância, mas a degustação ardente do vô provou que o humor e a espontaneidade são os ingredientes secretos para os melhores momentos. Sob o dilúvio, a memorável chegada de Mariana Má chegou no portão da casa da avó bem na hora em que o céu despejou um oceano inteiro sobre a cidade. E para piorar, a cobertura na entrada da casa se comportava mais como uma fonte descontrolada do que um abrigo. Enquanto a água escorria pelo telhado, formava uma cascata perfeitamente posicionada sobre o portão da entrada. Certamente alguém apertou um botão gigante de uma torneira celestial bem ali, na passagem central. A avó, quando a viu, correu para encontrar a chave do cadeado. Má, encolhida, começou a sentir o efeito do gotejar da chuva gelada e um friozinho nos braços. Vai logo, vó, disse ela, tentando se esquivar das gotas teimosas que tinham um radar especial para aterrissar nela. Porque aqui tem uma pinguela bem em cima da minha cabeça. Enquanto isso, a avó revirava a bolsa, procurando a chave com uma ligeireza impressionante e, ao mesmo tempo, se divertia com a situação. Má, já com ares de nadadora, deu um salto eficiente para dentro da casa, rindo das roupas molhadas. A avó, com um sorriso radiante, comentou: "Bem-vinda à nossa própria aventura aquática. Talvez devêssemos patentear essa pinguela improvisada. Afinal, quem mais pode dizer que foi recebido por uma pinguela tão bem posicionada quanto Mariana?"